Mitos e verdades sobre a constelação familiar. Afinal de contas, a constelação é ou não é científica? Então, se alguém chegar e falar assim, Roque, eu vi que fulano de tal disse que as constelações não são científicas, eu vou dizer, isso é verdade. As constelações não é um método científico. As constelações é um método fenomenológico. Qual que é a diferença? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então vamos lá. Para isso eu vou contar primeiro a história de um médico do século XIX chamado Ignaz Philipp Semmelweis, algo assim. Eu vou colocar o nome dele aqui. Ignaz Philipp Semmelweis foi um médico austríaco. Ele nasceu em Viena. Ele se formou em medicina em 1844. Semmelweis foi se especializar em obstetrícia. Porém, ele, analisando números, ele percebeu que num setor de obstetrícia do hospital havia uma taxa de mortalidade materna, a taxa de mortalidade das mães, de 10% no pós-parto. E ele viu que tinha um outro setor que a taxa de mortalidade era de 4%. Ele percebeu que onde havia taxa de mortalidade maior, de 10%, eram os médicos faziam os partos. E no local onde tinha taxa de mortalidade de 4%, os partos eram feitos por parteiras. E ele ficou curioso, por que onde estão os médicos, morre mais gente, mais mulheres no pós-parto do que com as parteiras. Naquela época não tinha todo esse conhecimento de hoje sobre os micro-organismos. Simplesmente, como é que eu vou dizer aqui para você que aqui tem alguma bactéria se a gente não vê? Se a gente não vê, não tem. Então naquela época não tinha nenhum aparelho como hoje, né? Microscópios eletrônicos para você ver micro-organismos que a olho nu a gente não enxerga. Mas ele percebeu que tinha alguma coisa de estranho ali. E na teoria dele, ele não tinha como provar aquilo, mas na teoria dele, ele acreditava que morriam mais gente na ala dos médicos por conta de que os médicos e os estudantes de medicina manuseavam cadáveres. Então ele acreditava que por manusear cadáveres e também por ter contato com doentes, depois foi saber que nós ficamos sabendo que existem as doenças infecto-contagiosas, mas ele acreditava que existia alguma coisa que ele passava de um corpo para o outro. E nisso havia taxa de mortalidade maior. E aí ele deu a ideia de colocar uma bacia com água de hipoclorito de cálcio e pediu para os médicos lavarem, para todo mundo lavar as mãos antes de entrar na ala para manusear a paciente. Ao fazer isso, ele percebeu que diminuiu a taxa de mortalidade. Falou, opa, não sei o que está acontecendo, não sei o que é, não tenho como provar, mas em alguma coisa eu estou acertando. Volta e meia essa taxa de mortalidade aumentava. E aí ele falou, tem alguma coisa acontecendo de um paciente para o outro. Talvez aquela paciente grávida que tem alguma doença, está passando alguma coisa para outra paciente que não tem nenhuma doença. E aí ele deu a ideia de botar bacias de água para todo mundo lavarem as mãos entre um paciente e outro. Só que os médicos não gostaram, né? Tanto é que ele foi demitido do hospital. A ideia dele foi tida como maluca. Ele continuou os estudos dele, ele continuou focado e vidrado naquilo. E Ignaz foi internado em um manicômio como louco. Então veja que alguns anos depois, Louis Pasteur começou a introduzir e a estudar, e aí foi descoberto os micro-organismos, aí foi descoberto que existem sim doenças infecto-contagiosas e que sim, os médicos transmitiam de um corpo para o outro micro-organismos que geravam infecções e então e aí levavam algumas mortes. Por que eu estou contando essa história? Veja, lá atrás ele percebia que acontecia algo, ele experimentou algumas situações onde teve resultado positivo e ainda assim, por não ter um método de provar como que aquilo acontece, as pessoas desacreditavam aquilo, ou parte das pessoas, ou as pessoas de maior influência não acreditavam naquilo e o cara foi internado num manicômio como louco, com camisa de força e tudo. E eu digo isso por conta
da separação aqui. Então, as constelações não são um método científico mesmo. As constelações são um método fenomenológico. E aqui eu vou contar uma outra história de um outro cara que se chama René Descartes. Todo método científico é baseado cartesiano. René Descartes. Acontece que René Descartes, ele disse algo como: bom senso é a coisa mais bem distribuída sobre a face da Terra. E mesmo aqueles que são incontentes, que não são contentes com outras coisas, até esses não querem ter mais bom senso do que já possuem. Então veja que frase filosófica e fantástica, né? Então, dito isso, René Descartes viu que precisava se criar uma maneira de padronizar situações para que não ficasse tudo no bom senso. Então eu tenho um bom senso, você tem outro bom senso, fulano tem outro bom senso. Cada pessoa, como ele diz, acha que tem o suficiente, que não basta, ninguém quer ter mais bom senso do que já tem. Então ele criou o método cartesiano, que é o método para tudo hoje na ciência. A ciência moderna, o método, se você faz faculdade, se você for fazer pesquisas científicas, você vai ver que existe um método para verificar aquilo. Método cartesiano. Tudo. Para criar um celular, essa tecnologia, tudo foi baseada no método cartesiano. Então, o método cartesiano é maravilhoso. As melhorias que, através desse método, o mundo inteiro foi adquirindo, é fantástico. Mas existe uma outra forma da gente, um outro método ver situações. Aqui é um método maravilhoso para coisas. E aqui é onde está as constelações familiares. Por isso que se alguém disser não é científico, não é científico. As constelações familiares não são uma técnica, um método que a gente vá verificar ela através do método cartesiano. As constelações a gente vai verificar através do método fenomenológico. Então aqui que estão as constelações familiares, ou a constelação familiar. É aqui. Então se alguém fala assim, a constelação familiar não é um método científico, ou essa pessoa não sabe o que é método científico, ou essa pessoa não sabe o que é constelação familiar, porque ela está certa ao ponto de dizer que sim, a constelação não é um método científico, não é um método cartesiano. No entanto, ela está enganada porque ela está querendo invalidar as constelações por não ser um método científico. Acabei de falar a história de Ignaz Samuel. Ignaz foi internado no manicômio porque ele percebeu que acontecia algo, ele fez experimentação, viu melhorias, mas ainda assim foi desacreditado porque ele não tinha como provar aquilo. Ele não tinha como mostrar que aquilo acontece. Não é nem provar, é mostrar como que acontece. Então, numa constelação familiar, não sei se você já ouviu falar, ou já viu como é, a colocação das pessoas, o que acontece, que um estranho consegue ver as sensações, os movimentos de uma pessoa que ele nunca viu na vida, isso a gente não sabe. O próprio Bert Hellinger não se deu o menor trabalho de tentar ver isso, porque isso não tem importância. Né? Importância no sentido de que não vai mudar em nada a sua ação, né? A experimentação. Saber ou não como Ignaz fazia com que lavar as mãos diminuía a incidência de morte, não ia fazer com que aumentasse ou diminuísse a incidência de morte. Né? O que pode ser importante é que, para a grande maioria das pessoas, o olhar estar aqui. Então, seria importante no sentido de trazer mais adeptos a olhar para isso, mas não no seu efeito. Como a gente está preocupado no efeito, como uma pessoa que vai buscar a ajuda das constelações, todos os envolvidos vão estar preocupados e interessados na solução do problema, então essa questão não tem relevância para os efeitos dela. Dito isso, a constelação familiar, ela se encaixa no método empírico. Então a constelação familiar, ela é empírica. O
O que significa empírica? Empírico significa que a gente vai analisar através da experiência e observação. Né? Dentro da constelação familiar, nós chamamos isso de percepção. E como eu disse antes ali, o método científico, o método cartesiano, ele é maravilhoso para as coisas. Constelação familiar não olha para as coisas. Como eu disse antes, uma pessoa que diz, a constelação não é um método científico, ou ela não sabe o que é científico, ou ela não sabe o que é constelação familiar. Constelação familiar é um método que olha para as relações. Em relações, o que a gente tem dentro das relações? Pessoas. Ficou feio. Pessoas. Ou seja, método científico, René Descartes, maravilhoso para as coisas. Constelação familiar, um método empírico, fenomenológico, está interessado nas pessoas. É maravilhoso para a gente olhar o que? As relações. Então você não vai ter sucesso se você buscar de utilizar do método cartesiano para as pessoas, para as relações. Quando tratamos de coisas, tecnologia, coisas, isso aqui é uma coisa maravilhoso, René Descartes, método cartesiano. Se você quer olhar para as suas relações, com pai, com mãe, com marido, com esposa, com filho, constelação familiar, método fenomenológico. Isso aqui é um jeito de ver as coisas, esse aqui é um outro jeito de ver as coisas. Então a constelação não vai ser científica, porque o científico desse método cartesiano, ela é bom para as coisas. Constelação é bom para as relações. Sempre. Você pode ter um problema com dinheiro, você pode ter um problema com uma doença, você pode ter um problema mental, você pode ter seja lá qual for o seu problema. Sempre que você buscar as constelações familiares, saiba que as constelações familiares vão sempre trabalhar as relações. Você pode chegar lá falando que quer alguma coisa, tirar uma doença, que você está com problema no trabalho, profissional. A constelação é um método fenomenológico empírico. Então a gente vai analisar os fenômenos. Método cartesiano, só para deixar um pouquinho mais claro como é essa diferença, o método cartesiano, se você já fez faculdade, eu já fiz faculdade, o que você faz? Você cria uma hipótese, pega uma parte, então você tem todo... René Descartes falou isso, você tem um todo ali. O que você faz? Você pega uma parte daquilo ali, faz a experimentação lá e veja se vai bater ou não com a hipótese, vai confirmar ou não com a sua hipótese. Depois você vai, pega outro pedaço. E é mais ou menos assim que você vai trabalhar o método cartesiano. O método fenomenológico, você tem um todo ali, você tem que trabalhar o todo ali. Você não vai trabalhar uma parte. Eu vou fazer uma constelação familiar, mas eu gostaria de nessa constelação deixar de fora a minha mãe. Você não tem como tirar parte do sistema. Você tem que trabalhar todo o sistema. Você tem que trabalhar o todo. Então, se a gente parar para analisar que um estudo científico de maior grau hoje, como se diz, é o padrão ouro, né? O estudo científico de padrão ouro, ele vai ser um estudo científico que ele é randomizado, duplo cego, com amostras de pessoas maiores possíveis, né? Ou seja, ele vai englobar todo mundo e afunilar para uma característica dela. Por exemplo, eu tenho um paciente com uma dor lombar. Eu posso ter um paciente com uma dor lombar porque tem uma hérnia de disco, um paciente que tem uma dor lombar porque tem um problema com alguém da família, um paciente que tem uma dor lombar por determinadas coisas. Já constelação familiar, a gente vai ter que individualizar cada pessoa. Não tem como eu pegar numa constelação familiar e colocar aqui 200 pessoas com dor lombar, ou com câncer, ou com enxaqueca,
ou seja lá com o que for, e colocar elas todas num grupo, porque cada pessoa é o seu sistema. Então eu vou acabar eliminando coisas de cada um. Eu não posso. O melhor estudo, padrão ouro de um olhar fenomenológico, eu analisar uma pessoa de cada vez. Uma pessoa de cada vez. Por quê? Porque de cada pessoa eu vou pegar o todo dela. Então eu vou avaliar uma pessoa por vez. A gente vai trabalhar com uma pessoa por vez. Uma pessoa com dor lombar, como eu disse, pode ser por um motivo, outra pessoa com dor lombar, sendo que a característica da dor é similar, mas elas têm histórias diferentes, ela vem de sistemas diferentes. E se eu vou trabalhar com a constelação familiar, eu tenho que trabalhar de forma empírica, e são as relações, é um sistema fenomenológico. Então eu utilizo isso aqui. Então uma pessoa com dor lombar, ela pode fazer fisioterapia. Fisioterapia é um método cartesiano. Osteopatia é um método cartesiano. Então são técnicas que foram estudadas e testadas. Por que então você pode pensar, caramba, então realmente tem técnica que funciona muito bem para um paciente, mas a mesma técnica com o paciente com uma dor similar não adianta de nada. Você acaba encontrando um conjunto de técnicas que ajudam bastante, mas se você for ver no tratamento, você tem que pegar um conjunto de técnicas. E ainda assim você vai encontrar pessoas que não batem. Por quê? Porque eu estou lidando com pessoas. Então você pode fazer o quê? Uma pessoa que tem um problema de saúde, não estou dizendo que ela tem que escolher. Isso é outra questão que eu já vou aproveitar e falar aqui. Não é esse ou esse, tá? Não é isso. Uma pessoa pode muito bem ter um problema de saúde e ir lá fazer métodos que são cartesianos, que estão aí mostrando que é maravilhoso, já acabei de falar, é um método maravilhoso, né, para a descoberta de remédios, por exemplo. Mas você pode pegar esse aqui e esse aqui. A pessoa pode precisar. Então, um outro ponto aqui que sirva, às vezes, então, já de uma lição dentro da constelação familiar para você, se você é familiarizado com esse método, se você tem interesse e gosta de estar aprendendo cada vez mais das constelações, porque você quer cada vez mais melhorar as suas relações. Melhorando isso, você vai interferir no todo, então você vai ter interferência na tua saúde, você vai ter interferência na sua vida profissional. Se você quer aprender mais um pouquinho, sabe que a gente precisa sempre buscar incluir muitos dos problemas que as pessoas buscam as constelações para ajudar elas a resolver, que muitas vezes ali não tem sido suficiente, né? Então esse e esse, para você também que é um apaixonado por aqui e só quer saber disso aqui, não, às vezes você precisa desse e esse aqui, tá? Então, saiba que a gente precisa incluir e não excluir. Quando a gente fala ou, a gente quer excluir. Então, ou é esse ou é aquele. Então, se você está aqui, e é desse que a constelação não é científica ou isso, não sei o que, eu quero. Saiba que é diferente e se aqui você não tem encontrado a solução para o seu problema, saiba que você pode não só usar esse, mas esse aqui também. E se você também está só nesse aqui e às vezes você está um pouco cego, porque às vezes você tem esse aqui, mas precisa daquilo ali. Esse aqui é um método apenas que é um pouquinho diferente, um jeito diferente, mas que tem grande importância, tá? Então a questão aqui não é dizer qual que é melhor, e sim que existem duas formas da gente trabalhar questões da nossa vida. É isso. A constelação familiar, ela não é um método científico. A constelação familiar é um método fenomenológico, empírico, baseado em percepção, tá? Constelação familiar, por exemplo, você não vai prescrever coisas que a pessoa tem que fazer. Não, ela vai perceber. Se ela for fazer uma constelação, ela vai perceber, sentir os movimentos e as mudanças dentro das suas relações, né? Que são com pessoas, relações são com pessoas. E aí então ela fazer ajustes na vida dela e, como eu disse, empírico.
observacional experimental. Que eu sempre digo, você não tem que acreditar. Claro que não. Isso aqui não é um método também que você tem que crer, né, ter fé, nada disso. Então você é empírico. Foi dito algo, viu algo, você tem que buscar perceber, você sentir. E aí você experimenta, como Ignaz fez, experimentou. Botou água lá para a galera lavar a mão, olha só, tá morrendo menos gente. Aí a questão é, você está preocupado em quê? Em provar algo para alguém? Em mostrar como que acontece alguma coisa? Ou você está preocupado em resolver o problema, em solucionar, em melhorar as suas relações? Com isso, contribuir para o todo. Se você tiver alguma dúvida, deixe a sua pergunta aí e terei o maior prazer em responder.